Aqui no estúdio já está Lorival Santana, nosso analista de internacional. Lorival, começo com esse pacote lançado pelos donos de 3 Big Techs e que é amplamente apoiado por Donald Trump. O que revela esse pacote nessa questão de infraestrutura? Na minha época, infraestrutura era estrada, aeroporto, porto. Mas agora está certo, a infraestrutura é bem diferente porque o poder dessa tecnologia é bem maior também. Boa noite, Lorival. Boa noite. Além desse pacote que dá um suporte regulatório do ponto de vista do governo americano para essas empresas fazerem esse investimento, que num primeiro ano é de 100 bilhões de dólares e depois, ao longo de 4 anos, pode chegar a 500 bilhões de dólares, o Donald Trump também adotou uma outra medida que foi fazer um contraponto àquela medida que a OCDE aprovou em 2021 e que entrou em vigor no ano passado, de taxar as empresas multinacionais Big Techs que operam em outros países e que têm um imposto de menos de 15% no seu país de origem. Os Estados Unidos identificaram esse programa como sendo diretamente contra as grandes empresas americanas, porque realmente as empresas americanas, em grande medida, dominam a inovação, dominam essa área. Então, Google, Apple, Meta se sentiram diretamente atingidos por essa medida. E aí o Trump agora vai retalhar, vai dobrar os impostos nos Estados Unidos para as empresas cujos países adotem esses países. Então é uma retaliação no campo tributário. Então você vê que ontem o Trump ele delineou uma estratégia que unia o tributário ao tarifário, que são coisas diferentes. Quer dizer, as tarifas são os impostos de importação. A parte tributária são os outros impostos, né? E ele disse, nós vamos parar de taxar os cidadãos americanos para favorecer os outros países e vamos inverter, vamos tarifar os outros países e taxar os outros países para retirar os impostos e beneficiar os americanos. Bom, então essa é a estratégia do ponto de vista do protecionismo. Agora, com relação ao restante, tudo agora faz sentido dentro de um arcabouço com pilares que sustentam uma estratégia, que é essa ideia de liberar a exploração de gás e óleo offshore nos Estados Unidos, que foi banida pelo governo Biden, para gerar muito mais energia que os Estados Unidos geram hoje. Não é abandonar a energia renovável, mas acrescentar um grande volume de energia combustível fóssil para fazer frente à enorme demanda de energia que a inteligência artificial traz. E aí o outro pilar é esse, com o qual você justificadamente abriu o jornal, que é esse programa de investimento numa rede de data centers ao redor dos Estados Unidos, começando pelo Texas, para poder dar o backbone, dar esse suporte de infraestrutura para o processamento de dados que ganha uma escala múltipla, muito maior do que a que existe hoje, e dessa forma evitar que os Estados Unidos fiquem atrás da China nessa grande corrida tecnológica que tem consequências militares, além de civis, que é a inteligência artificial. Aquela potência que estiver na frente na inteligência artificial estará na frente no restante. É por isso, então, esse discurso de ontem do Donald Trump, falando que começa uma era, uma idade dourada, e que os Estados Unidos vão dominar o mundo como nunca fizeram antes, a base dessa convicção está nessa estratégia. Não é coincidência, então, que aqueles CEOs de Big Techs estavam ali em local tão privilegiado na cerimônia de posse de Trump. Que ele considerava inimigos 8 anos atrás, né? Quando ele primeiro se elegeu, eles não estavam na posse, eles eram considerados tão inimigos quanto a imprensa continua sendo pelo Donald Trump. Essa aliança é fundamental para moldar esse novo governo, esse segundo governo de Donald Trump. Muito obrigado, Lorival Santana, que volta nessa edição do CNN Prime Time.